Olá, alunos da Escola Padre Maté Diniz. Hoje daremos continuidade ao estudo sobre a China. Observe essas imagens. Tênis produzido na China. Equipamento eletrônico produzido na China. Brinquedo produzido na China. Roupa produzida na China. Que produtos podem ser observados nas imagens? Qual é a procedência desses produtos? Observe os produtos que você consome no dia a dia e faça uma lista dos produtos do seu cotidiano. Claro que a gente está aqui no momento de aula virtual, mas vocês podem refletir sobre esse assunto do dia a dia de vocês. Vocês podem ver que durante a nossa vida nós temos contatos diários com produtos que a gente consome, que vem da China. O território. A história da China tem cerca de 5.000 anos. Há mais de 2.000 anos, 55 milhões de habitantes. Hoje tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É o terceiro país mais extenso do globo. China é formada por 5 grandes regiões geográficas: Xinjiang, Mongólia Interior, Tibete, Manchúria e China do Leste. O povo chinês construiu 2 obras monumentais: o Canal Imperial, o Grande Canal, escavado para ligar a região norte dos arrozais do Vale do Yangtze, cuja construção iniciada no século V a.C. e só foi concluída no século XIII da era atual. A Grande Muralha, com mais de 6.000 quilômetros de extensão, cuja construção foi iniciada no século III a.C. para impedir a entrada de invasores nômades do norte. A Grande Muralha da China. Essa foto tirada em 2006. China e as grandes regiões geográficas. Nós temos Manchúria, Mongólia Interior, China do Leste, Xinjiang e Tibete. São as mais grandes. A China da dominação imperialista aos dias atuais. Até a primeira metade do século XIX, as relações com o exterior eram restritivas. A política de isolamento era a forma de proteção, preservação de sua autonomia e de sua cultura milenar. Esse comportamento contrariava as expectativas de países europeus interessados em vender seus produtos naquele mercado. Em 1839, o imperador resolveu pôr fim ao comércio ilegal de ópio, realizado pelos ingleses, medida que desencadeou uma grande guerra entre os 2 países, vencida então pelos ingleses. Essa derrota obrigou a promover a abertura do seu mercado ao exterior e a ceder aos ingleses a cidade de Hong Kong por tempo indeterminado. Outros países também participaram da fragmentação do território chinês. A Rússia então dominou a Mongólia, o Japão anexou a Manchúria e a atual Taiwan. Bom, pessoal, até aqui nós podemos ver que a China não permitia que outros países vendessem para ele. Ele era um mercado fechado, só produzia e consumia dentro daquele país. Ele não exportava e também não recebia, não importava nem exportava. E com isso, houve um atrito entre os 2 países aqui que a gente viu. Ele desencarregou com países ingleses. Então, o outro país pertencente aos ingleses, né, a Inglaterra, por exemplo, eles conseguiram ganhar. Então, outros países que eram associados
aos ingleses, como a Rússia, já pegou tipo sua fatia da China. E o Japão anexou também a Manchúria e a Taiwan. Ou seja, nesse atrito, a China não queria vender, nem queria comprar de fora, e o outro país veio e se apossou de uma parte do seu território. A República Popular da China. O período socialista foi de 1949 a 1976, governada por Mao Tse-tung. Entre 1953 e 1957, contou com a ajuda da URSS, rompendo esta em 1958. A orientação econômica dos técnicos soviéticos não se adaptou às particularidades da sociedade e à economia chinesa. O estímulo das atividades agropecuárias era essencial à alimentação de milhões de bocas famintas. A Revolução Cultural. Entre 1966 até a morte de Mao Tse-tung, com o pretexto de moralizar a administração e incorporar os verdadeiros ideais comunistas, promoveu-se uma cruel perseguição política e cultural ao povo chinês. Os artistas só podiam realizar obras que exaltassem a revolução. Muitos jovens foram engajados nas guardas vermelhas, que tinham como meta fiscalizar o comportamento das pessoas. Membros do Partido Comunista que não apoiavam o radicalismo foram expulsos e presos. A destruição de livros considerados proibidos pelo governo chinês em 1966. Temos aqui uma grande opressão ao conhecimento, à liberdade de expressão. As pessoas não tinham direito de consumir o livro que achavam que do seu gosto. Eles não poderiam ter essa liberdade de escolha. A China de Xi Jinping. Em 1978, 2 anos após a morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping assumiu a liderança do Partido Comunista Chinês e deu início a uma série de modificações da economia chinesa. Visando acelerar o desenvolvimento dos setores agrícola, industrial, da ciência, da tecnologia e da defesa nacional, implementou o programa de 4 modernizações. A partir de 1980, a China promoveu uma série de reformas. Permitiram a entrada do capital estrangeiro, admitiram o lucro como incentivo ao trabalho e ao desenvolvimento, abriram relações comerciais com praticamente todos os países, realizavam acordos de cooperação técnica e científica. Ou seja, a partir de 1980, a China começou a se abrir para os comércios exteriores. Criei um pequeno texto. Garoto chinês tomando refrigerante em 1980. Mudanças econômicas e espaciais. Em 1980 foram recriadas as zonas econômicas espaciais com economia de mercado no molde. Esse crescimento contou com o investimento então do ZEUA, do país europeu, de Japão, Taiwan e empresários chineses que vivem no exterior. Desde 1978, com a programação de 4 modernizações, priorizando a produtividade em detrimento da igualdade social. As taxas de crescimento econômico da China figuram então os maiores do mundo. A abertura de mercado da China, o litoral da economia dinâmica, interior, essa parte verde quase azul, interior agrícola. O verde clarinho é a periferia. Esses vermelhinhos, esses rosa, essas bolinhas rosa, é o polo de inovação. Aí temos essas amarelas, é o desenvolvimento de grandes centros de desenvolvimento. Esses triângulos que tem aí, ó, tem 4 triângulozinhos, são os pontos abertos a investimentos. Reformas capitalísticas e controle comunista. A China viveu nas últimas décadas uma aparente contradição. O sistema político continua centralizado no Partido Comunista,
As manifestações populares têm sido severamente reprimidas. Prova disso foi a dura repressão a manifestações estudantis ocorrida em várias cidades chinesas em 1989. Em Pequim, a manifestação da Praça de Tiananmen, que reuniu 1 milhão de pessoas, deixou um saldo de mais de 1.000 mortos e resultou em perseguições políticas posteriores. A manifestação da Praça da Paz resultou em massacre de centenas de manifestantes, em sua maioria estudantes. O espaço econômico, a atividade agrícola e a pecuária encontram condições naturais bastante favoráveis às planícies fluviais situadas no leste. Os chineses conseguem produzir safras anuais de mais de 500 milhões de toneladas. Atualmente, a propriedade rural continua a pertencer ao Estado, mas passou a ser gerenciado pelos próprios agricultores mediante o contrato de uso de terra por 30 anos, que pode ser renovado ou não. A China é o maior produtor mundial de cereais. Apesar de grande produção agrícola, o país ainda importa alguns produtos, em razão do alto consumo da sua população. Um deles é a soja, importada do Brasil. A extensão territorial do país, a diversidade de solos e climas, a antiguidade agrícola contribuíram para a formação de grandes variedades culturais, entre as quais se destacam o arroz, cultivado principalmente no sul, e o trigo, cujo cultivo se concentra no norte. China agropecuária. Temos aqui as principais culturas. Essa partezinha verde é o trigo, que é no inverno. A amarelinha é o trigo na primavera do sorgo. O arroz é essa lilás, arroz colheita anual. Esse mais rosinha é o arroz, possibilidade de 2 colheitas por ano. Tem essa setazinha azul que está indicando para fora do mapa. É fontes pioneiras, predomínio de fazendas estatais. Esses listrados em laranja, chá. O rosa é a cana-de-açúcar. E essa parte, a bege, é a criação extensiva. A atividade industrial da China. Apesar de ainda concentrar 60% da produção no campo, o motor da economia chinesa é movido principalmente pela atividade industrial. Os pontos industriais predominam na pauta de exportações. As indústrias de bens de consumo conquistaram destaque no mercado internacional. Nos últimos anos, a China tem conquistado os setores industriais com maior desenvolvimento tecnológico. Tem aqui a indústria siderúrgica da China. O comércio exterior. A China nos últimos 30 anos cresceu mais do que qualquer outro país. Baixos salários, a subvalorização da moeda chinesa em relação ao dólar atrai capitais de todas as partes do mundo e garante à China a competitividade no mercado mundial. O potencial de consumo em um país com mais de 1 bilhão de habitantes é outra importante razão de seus elevados valores externos, investimentos externos que alavancaram surpreendentemente o crescimento econômico chinês. A admissão na China da OMC em 2001 foi outro fator que contribuiu para a ampliação do intercâmbio comercial e a geração de superávites recordes nos últimos anos. Temos aqui a evolução do superávit de 2003 com 25,5 para 2007 com 262,2. Temos um crescimento super elevado. Transformações sociais da China. País mais populoso da Terra, que tem cerca de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A taxa de crescimento vegetativo vem caindo. O intenso crescimento da população chinesa vem sendo controlado desde 1979 com uma política que estabeleceu um limite
de um filho por casal. Num país onde predomina a população rural e o trabalho masculino é mais valorizado, tornaram-se comuns casos de infanticídio feminino que provocou um desequilíbrio da distribuição da população por sexo. China, distribuição populacional. Temos aqui esses lugares, essas bolas maiores, 10 milhões de habitantes. A média, 4 a 10 milhões de habitantes. E a pequenininha, 1 milhão a 4 milhões de habitantes. Aproximadamente 90% dos chineses concentravam-se na parte oriental. A fertilidade do solo, a disponibilidade de água, a facilidade proporcionada pela via de transporte fluviais. As duas cidades mais importantes são Xangai e uma das mais populosas do mundo é Pequim. A proporção capital apresenta grandes vazios demográficos que se devem ao maior rigor do clima e ao relevo. A população chinesa é constituída de 56 etnias com costumes e estilos de vida próprios. Alguns étnicos minoritários reivindicaram a independência do Tibete. Mais dialetos são o chinês oficial e o mandarim, onde o dialeto mandarim é falado por 70% da população. Estima-se que o progresso econômico da China tirou da miséria 250 milhões de pessoas nas 2 últimas décadas. E, por outro lado, as diferenças da renda entre os moradores das áreas urbanas chega a 3 vezes superior à média de rendimento no morador de áreas rurais. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula, onde iremos fazer a correção da atividade que vai ser postada hoje.